Boa noite! Hoje a gente tem um bate-papo sensacional sobre educação para e pelo diálogo. Ou seja, vai ser uma conversa sobre conversas com o Felipe Mota, mais amorosamente conhecido como Fi, e vocês vão desfrutar muito desse papo, porque eu digo para vocês que perto das 8 da noite, quando a gente terminar, a gente já vai poder pensar e sentir e aplicar muito disso com quem está do nosso lado. Vamos esperar só a galera chegar. O Fi já está aqui na área, já convidei. Oi, Fi! Tudo bem? Oi, Fi! Tá me ouvindo, me vendo? Olha, eu estou te vendo, a conexão não está 100%, porque eu tô te escutando com algum delay, né, com algum atraso. Fala alguma coisa agora. Então, peraí, pode ser, eu posso trocar Não, minha tá bom. conexão. Tá me Ó, ouvindo? agora tá bom. Tô te ouvindo. Tá. Qualquer coisa eu dou uma trocada aqui na conexão, que às vezes dá um delay mesmo. Tá. Mas tá funcionando. Ó, Tá, deu 7 horas agora, Fi. A gente dá aí uns 2, 3 minutinhos pra galera ir chegando, tá? tá. É, Tudo bem com você? tudo, tudo bem. Depois de várias reuniões, né? Várias coisas durante o dia. Tô bem sim. E você, amigo, como é que tá? Olha, hoje foi um dia pleno, porque eu vivi nos extremos e senti nos extremos, Fi. Eu, de manhã, tive a notícia, né, do falecimento do pai de uma pessoa muito querida. Eu não sei nem se Uhum. você a conhece, é a Daniela da Flup. O Não. pai dela faleceu ontem. Soube também hoje, a mãe dela, desculpa, e hoje também faleceu o pai da Delma, Hum, uma a nossa assistente, né, lá na Lacai, uma pessoa muito querida. E aí lidar, né, com a dor e a tristeza relacionada à morte. Mas aí, no almoço, eu fui encontrar minha filha, que já está na nasceu? 41ª semana. A Malu, a minha primeira neta, ainda não chegou, está com preguiça de vir, mas está ótima. E Graças a aí, Deus. né, eu acho que foi um dia em que eu tive que lidar, né, com esses sentimentos ou essas situações aparentemente antagônicas, mas que na verdade fazem parte de uma coisa muito maior que é a vida, né? É o Uhum. nascer, é o morrer, e acho que tem muito a ver com o papo que a gente vai ter hoje, da gente compreender aí essa dinâmica, né, da nossa existência e não colocar as coisas como preto no branco, vida e morte, e certo e errado, e por aí vai, né? Então, eu acho que foi. Eu já estava sensibilizado por esse papo que a gente vai ter hoje. Sim, com certeza. Esse, na verdade, são uma das nossas questões primordiais, né? Tem uma, enfim, é isso, né? Você vai coletando dizeres e frases, e já não sei mais quem disse, quem foi que me disse, se é onde que eu li, mas tem uma frase, assim, uma premissa, assim, que eu gosto muito, assim, que eu levo, assim, bastante próximo, assim, do coração, né? Para mim, né, que tive essa jornada, né, com a filosofia, né, sendo filósofo, que é filosofar é se preparar para a morte. E tem uma intensidade enorme, né, nisso, mas eu acho que também carrega uma simplicidade com relação à nossa experiência aqui, que afinal estamos aqui nessa vida, né, enfim, desfrutando, né, dessas belezas e dos desafios,
mas podemos sair dela a qualquer momento, né? Então, cabe a gente realmente desfrutar, aprender, né? Enfim, se preparar. Mas com certeza você tem razão, né? Assim, são aspectos da vida que são muito intensos, né? E importantes da gente refletir, né? Exato, exato. E o que seriam desses eventos, dessas situações na nossa vida se a gente não tivesse a possibilidade da troca, né? Para dar significado, para dar contexto, para dar acolhimento, para dar carinho, às vezes até para dar atrito, né? Fruição, mas isso tudo é vida, né? Sem dúvida. Acho que sempre foi uma coisa que eu me interessei muito, assim, eu não sei em que momento que eu passei a me interessar. Vou contar uma historinha rápida, que Oba! é quando eu era, enfim, mais jovem, né, adolescente, eu era, sei, assim, em muitos momentos considerado é, aquela figura enfim, que falava alto, né, que estava sempre com muita paixão, falando as coisas e durante muito tempo eu não tinha recurso mesmo, né? Enfim, inteligência emocional, né? Enfim, tudo isso. Mas sempre tinha algo que eu acho que eu fiquei pensando sobre isso depois conversando com amigos e amigas sobre esse aspecto, né? Que eu acho que muitas dessas pessoas que se comportam dessa forma, de maneira mais apaixonada, e que muitas vezes ainda estão no lugar de não ter tanta consciência, né, da forma como se expressa, são pessoas em potencial que podem estar a serviço justamente desse lugar de desafio. E eu acho que não à toa, sendo essa pessoa, né, enfim, sei lá, mais raivosa, né, que estava sempre apaixonadamente gritando e querendo defender as coisas, eu fui caminhar para esse lugar da pesquisa sobre diálogo, né, sobre escuta. Aí eu fico sempre me perguntando o quanto que desse lugar que a gente julga as pessoas, que elas não podem, e dos desafios delas, são justamente aonde que elas podem mais florescer, né, eventualmente estão mais próximas, né, ou mais íntimas, né, de um lugar de força. Uau! Que bom! Você já começou a dar né, a se apresentar, e o mais legal, né, se apresentar genuinamente, autenticamente, né, sem currículo, né, mas trazendo Sim, você, que é uma maravilha. E aí, sim. né, vou já inaugurar oficialmente, né, o nosso bate-papo, te Uhum. perguntando, né, justamente para você dar uma continuidade para essa trajetória, né? Como é que você chegou a esse tema tão precioso da educação para a não violência, né? Então, vamos lá. Olha, eu acho que eu comecei a entender, na verdade, é isso, né? Eu fui para uma faculdade, fiz uma faculdade, né, de filosofia. E dentro da faculdade, eu comecei a perceber, na verdade, que dentro dos grandes pensadores e pensadoras que estavam, né, pesquisando teoria do conhecimento, né, epistemologia, enfim, o lugar que eu sempre acabava indo, ou acabava ficando, era o lugar da ética, né? E o que isso quer dizer no final das contas, né? Enfim, a ética está ali o tempo inteiro se perguntando como que a gente escolhe, o que está em jogo, né, nas nossas escolhas, o que é, então, o que tem por trás quando a gente faz uma escolha, como é que a gente vive a nossa vida, qual é o sentido da vida, afinal, como é que a gente vive uma vida plena, né? Você falou de plenitude. E, e dali eu comecei a entender que era ali onde eu mais tinha tesão mesmo de vida, de entender. Naquela época eu já era assim bastante próximo, né, assim a filosofia pacifista, né? Enfim, eu era ligado a alguns grupos, né, de ativismo que lidavam com o pacifismo, então eu já estava conectado com a não violência, nessa forma muito pragmática, politicamente falando. E aí, dali, eu comecei a descobrir outros territórios e outras dimensões, descobri a comunicação não violenta, e aí ali eu descobri que tinha um lugar assim muito que eu acho que é muito curioso, assim, muito especial, porque a minha trajetória foi se desenhando, é como se eu não tivesse o lugar que eu estou hoje, né, enfim, trabalhando com o que eu faço, né, enfim, como consultor e tudo mais, eu não escolhi muito estar nesse lugar. Não no sentido, quando eu digo que eu não escolhi muito, não foi no sentido eu estudei, então agora eu tenho um diploma, então agora eu posso fazer isso. Foi inverso. Eu fui pesquisando de modo artesanal mesmo, pesquisando, observando, entendendo que era ali que
que saltavam aos meus olhos, né? Como é que as pessoas se comunicam, dialogam, e fui entendendo que era ali para onde eu queria ir. E aí uma coisa específica que sempre me chamou a atenção, eu acho que é fruto, né, muito dessa nossa, uma grande questão contemporânea, né, eu diria, mas milenar aí, é como que a gente, seres humanos, escolhem não agir de modo violento. Como é que a gente quebra o ciclo da violência? Isso é uma coisa que sempre continua, continua com essa pergunta viva, mas como é que a gente é capaz de quebrar o ciclo da violência? Esse é o meu, enfim, uma das minhas grandes questões, né? É o que eu mais me instiga, né? A descobrir como, que condições, como é que a gente faz. E isso é uma das grandes coisas que tem me movido bastante, assim, diariamente, diria. Eu vou quase fazer uma pergunta óbvia, mas como está no nosso título, né, para alinhar aí todo mundo que está nos escutando, e Uhum. como é que você pegou essa vertente, né, da comunicação, né, não violenta, compassiva, para o mundo da educação? Então, pois como é que eu cheguei? Na verdade, assim, eu comecei a entender, né, que através dessa pesquisa, né, porque o que começou eu comecei a entender? Eu comecei a entender que então eu tinha, se o diálogo, se a comunicação era o que mais me chamava atenção, eu comecei a perceber que eu tinha oportunidade de aprender o tempo inteiro, porque a gente está o tempo inteiro em relacionamento com as pessoas. E, e eu, na verdade, vinha já de um processo de estar em espaço de aprendizagem. Assim, quando eu estava na faculdade, eu dei aula de filosofia, comecei a frequentar espaços de educação, digamos, mais não formais, né? Fora da escola, também dentro da escola. Mas assim, o que mais me deixou assim com desejo, desejoso, era que assim, eu tinha oportunidade de aprender o tempo inteiro. Eu estava o tempo inteiro em relação, em diálogo, sobretudo também dentro de casa, né, que você está convivendo, né, enfim, com seu companheiro, com a sua companheira, nos atritos da vida, nas confusões, nos desentendimentos. Então, eu tinha ali um terreno assim, muito rico de pesquisa. Então, na verdade, o caminho da educação se tornou um fluxo assim meio que natural. Eu naturalmente comecei a estar e querer estar em espaços de aprendizagem, seja na escola, sejam junto com as famílias, e que finalmente acabou me levando a um lugar assim, que talvez eu diga que foi o lugar assim que mais é, me trouxe aprendizado assim no sentido especial mesmo, que foi quando eu comecei a conviver mesmo com as crianças. E aí, né, enfim, você, né, pai, né, as mães, enfim, essas mulheres todas, né, da Cruzada, né, que compõem a rede da Cruzada, vão me entender muito bem, né, que é assim, com as crianças, a gente começa a entender uma outra dimensão do aprendizado, né? Colocam a gente num lugar assim muito especial, se a gente está realmente atento e atenta, para como é que a gente pode então agir, se relacionar e conviver com elas. Então, eu fui isso, acho que eu fui naturalmente caminhando nessa direção, sabe? Não, o que eu acho fantástico é você dizer assim, né? Por isso que eu falei que parecia ser mais ou menos óbvio, né? Se você se especializa, né? O seu trabalho tem a ver com os diálogos, com as relações, isso acontece o tempo todo, né? E então é uma oportunidade 100% do tempo, e aí não só para um especialista, né? Para todos nós seres humanos aprendermos uns com os outros nas relações, né? E aí a gente vê como isso não é trivial, né? Não é óbvio. E principalmente como é assim, a gente entrando no mundo da educação. Fih, você está escutando? Tô. Você tá me Ah, escutando? tá. Porque a imagem ficou ruim, eu pensei que tivesse tido um problema na conexão. Peraí que eu vou mudar Que, de... aliás, é uma palavra-chave nessa história toda, né? Isso. Sem conexão, eu acho que a gente não tem diálogos, né? A gente tem monólogos, né? De dois, né? E existe uma imagem romantizada da educação, e principalmente da educação infantil e da educação básica em geral, quando a gente fala de criança, né? De achar que
nossa, não, ali não tem espaço para violência, né? Então, numa escola, não vai ter espaço para as relações serem, né, não baseadas no acolhimento, no carinho, no amor. Essa é a tua experiência? Olha, Renato, isso é o mais, assim, enfim, não é o mais, né? Mas é muito curioso, porque a violência da minha, assim, do que eu aprendi até agora, né? E é isso, é muito bom você falar também desse lugar de especialista, porque esse aprendizado artesanal, que eu estou nomeando como artesanal, que me levou para onde eu estou agora, também me trouxe uma dimensão dessa especialidade, que eu me coloco, tipo, 100% numa relação de aprendiz. Sou muito aprendiz, na verdade, com relação ao diálogo. Então, é uma tarefa e, ao mesmo tempo, um desafio estar nesse lugar. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que eu tenho condições, eu também estou ali aprendendo, exercendo esse aprendizado o tempo todo. Mas, pegando o gancho da violência, eu acho que a violência não está em nenhum lugar, né? Assim, a violência ela se dá na relação. A gente não pode dizer que a violência está ali ou está aqui, né? A violência se dá à medida que a gente se relaciona. E o que eu entendo que é imagina, uma das possibilidades de entender violência, né? É que a gente, na verdade, a partir, né, enfim, de uma experiência de dor, não consegue cuidar das pessoas ou da pessoa que estão envolvidas naquele diálogo, naquela relação, naquelas relações. Então, esse processo de não conseguir cuidar pode ser violento. E também não, né? Porque às vezes eu acho que tem uma limitação realmente você cuidar das pessoas que estão envolvidas. E isso faz parte. Mas o que eu encontrei nos espaços de aprendizagem aí vamos lá. Como a violência não está em lugar nenhum, a violência se dá na relação, o nosso trabalho como educador e como educadora é estar vigilante e atento e atenta o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro ocupado e ocupadas em tentar entender como que a gente não reproduz opressão, que infelizmente ainda é a norma, né? Falando assim de um modo bem generalizante, mas assim a norma social é a opressão, infelizmente. E como que a gente então cria condições para a gente não reproduzir essa violência? Então, na verdade, através do diálogo, eu comecei a entender que eu tinha uma grande possibilidade, não só de quebrar esse ciclo, mas também de conseguir restaurar essas relações, né? De conseguir, na verdade, escolher ações que, ao invés de oprimir ou ao invés de separar, elas conseguissem conectar. Elas conseguissem, na verdade, apesar das divergências, apesar dos ruídos, que a gente conseguisse continuar ali, mesmo não sabendo, mesmo, enfim, reconhecendo as nossas limitações, que a gente conseguisse continuar conectada. Então, na verdade, nos espaços de aprendizagem, como em qualquer outro espaço das nossas convivências, a violência está posta, porque não tem segredo, né? Ou melhor, não tem regra. A gente precisa descobrir. Essa é a pergunta. Como que a gente, nessa relação específica, nesse território, consegue não reproduzir violência? Isso é um pouco como eu fico, né? Assim, pergunta dentro de mim. Não, e você falando o que repercute aqui de cara é que talvez a violência seja só o efeito de um modelo que a gente está envolvido, né? Que já estabelece uma relação hierárquica, né? Até uma relação de dominação de alguém sobre outro, né? É o pai sobre o filho, é o professor sobre o aluno, quer dizer, tem uma suposta autoridade que te legitima até você expressar uma superioridade sobre o outro. E eu estou aqui, né, dando pitaco, né? Pode falar. Eu fico imaginando, e estou pensando eu como pai, inclusive, que eu já estabeleço um vazio, né? Uma falta de conexão, por exemplo, com um filho, quando eu me coloco numa posição distinta da dele, né? E
na verdade, eu vou estar só expressando coisas para ele aceitar, para ele obedecer, né? O que você fala da opressão, e aí não tem troca, né? E eu acho que quando não tem troca, não tem aprendizagem, né? Tem massacre, né? Não sei qual é a palavra. E aí, olha só a palavra que eu usei, né? Aí entra a violência, que às vezes ela não é visível, né? Ela é corrosiva, mas não é visível. Perfeito, Renato. Você, inclusive, me deu um gancho que é esse, isso, eu estou concordando com você. Essa relação de poder é uma das coisas muito importantes para a gente, é a nossa pista, uma das, para a gente conseguir, na verdade, deslocar e conseguir quebrar esse ciclo da violência. E aí tem já entrando também um pouco assim no que eu queria também compartilhar assim com relação ao que eu uma das coisas que foi de muita relevância que eu comecei a entender e que eu acho que é um princípio realmente para começar a realmente construir uma cultura dialógica, né? Relações que tenham diálogo no centro. E aí eu vou contar também uma história, né? Porque eu comecei a aprender, e aí no nosso caso, né? Na Rede Cruzada, né? Que é uma instituição de primeira infância, eu tive esse grande aprendizado convivendo com as crianças. E que aprendizado foi esse? Quando eu comecei a conviver de modo mais sistemático com elas, né, enfim, em espaços de aprendizagem, né, seja na escola ou em espaços não formais, eu comecei a entender que tinha uma grande diferença entre na minha relação com os jovens, por exemplo, que eu também trabalhava e convivia, e os adultos. E tem uma coisa muito especial das crianças, né, que é isso, né, as crianças são esses seres selvagens, anarquistas por natureza, cheios de vida, né, que vivem essa vida pleníssima, que estão num momento assim de experiência de si mesmos, né, e si mesmas, com muita força e potência. E eu comecei a entender no diálogo e na relação com elas que assim o que fazia sentido antes da forma como eu dialogava, sobretudo nessa forma habitual de exercer o poder, de estabelecer com elas e dizer para elas o que eu queria que elas fizessem, não só não fazia sentido para mim, como eu estava vendo que eu ia continuar reproduzindo uma violência. E era violência para mim, tanto para elas quanto comigo. E aí o que eu descobri? Uma dimensão, assim, que antes eu acho que eu tinha essa dimensão no campo, assim, mais mental, mais teórico, sabe? E eu acho que eu comecei a incorporar essa dinâmica, né? Assim, esse aprendizado, que foi... Eu comecei a entender que com elas tinha uma dinâmica da ignorância, aí eu gosto dessa palavra também, da não sabência, que era essencial. Essa não sabência era algo como assim, o modo como eu dialogava com os adultos e com os jovens, eu não podia dialogar com elas se eu queria realmente ter outro tipo de diálogo. Então eu passei, Renato, muito tempo, ou algum tempo com elas, sem saber o que fazer. E não saber o que fazer, veja bem, não passou a não ser um problema. Não era um problema. Eu comecei a entender que não saber e estar desorientado, na verdade, era a minha chave. Ou seja, estar desorientado naquela relação com elas, né? Estar desorientado na relação com elas, era a chave para eu entender que o que fazia sentido até então não fazia mais sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso para mim, pelo menos, é uma coisa muito importante, que a gente está mais acostumado a estar numa posição de conforto, de saber. Quando você sabe, tem certeza, isso traz uma dimensão de conforto e segurança enorme. Agora, a gente passa muito pouco tempo não sabendo, na experiência mesmo, no desconhecido. E veja bem, outro aspecto, né, da existência humana que é apavorante. Ficar no desconhecido, ficar na não sabência, pode ser aterrorizante. E porque você está lidando com um poço muito fundo, que é o desconhecido, né? Então, esse momento de desorientação e de observação, ou seja, eu comecei a observar muito cuidadosamente, não só o que acontecia comigo nessa relação com elas, mas também o que estava acontecendo com elas. Eu ficava observando o que então acontecia, mesmo que eu não soubesse o que fazer, o que dizer. E isso foi, assim, uma grande chave para mim.
Nossa, Fih, você com certeza o conhece, né? O Dominique Bartoli. Aprendi muito com ele, meu grande mestre também. E, para quem não sabe, né, é uma das grandes pessoas, né, que lidam com mediação, com comunicação não violenta. E recentemente eu escutei dizendo o seguinte: a aprendizagem só pode se dar no vazio, no espaço do não saber. Se você já sabe, não tem espaço para aprender. E aí, você falou um negócio, cara, que assim, me arrepiou, porque quem sente a insegurança é o adulto. A criança, principalmente na primeira infância, na segunda infância, ela simplesmente nem sabe que não sabe. E é por isso que ela aprende, né? Porque ela está vazia de tudo. E estando vazia de tudo, ela está plena de possibilidades. E a gente vai crescendo, e infelizmente o modelo sob o qual a gente foi educado vai preenchendo esse vazio de certezas. E ao preencher o nosso vazio de certezas, a gente fica muito quadradinho e muito limitado, né? Caramba, você conectou com o teu mestre. Com certeza, aprendi muito com ele, enfim, continuo aprendendo. Ele, com certeza, foi uma das pessoas que passaram pela minha trajetória, que eu tive o prazer de conhecer, do qual eu aprendi muito. E é isso, né? Você tem, enfim, eu concordo plenamente com ele, porque é sobre esse vazio. Então, nós, educadores, né, e educadoras que lidamos com crianças, que estamos no convívio com as crianças, tem uma dimensão que eu acho também que é aterrorizante, porque é isso, elas têm muita vida, elas estão o tempo inteiro ali, na verdade, perdão aqui os cachorros daqui da... Eles fazem parte. Lula, vem cá, vem aqui. E tem uma dimensão da forma como a gente aprendeu, que a gente fica reproduzindo nessa relação com elas. Então, eu acho que tem uma posição nossa de dar esse passo atrás e de aprender a ouvi-las, e que isso também é uma coisa interessante, né? Nesse processo de observar as crianças, a gente está muito acostumado, né? Apesar da gente saber, eventualmente, que boa parte da comunicação se dá pelo corpo, a gente está muito acostumado a trocar pela oralidade, né? Então, a gente fala muito, né? Fala muito mais do que ouve, tem toda essa coisa habitual e social que muitas vezes é o padrão. Com a criança, isso não funciona, porque assim, você tem que... Primeiro que a criança está no estágio da linguagem, que ela não está não é o seu estado, ela não está no lugar que você está. Tem uma diferença, começa por aí, né? Segundo que, assim, a criança é um corpo em pulsão de vida falante. Ela está falando através dos gracejos, através do silêncio, através, né, enfim, tá balbuciando coisas. Então, assim, são tantos aspectos que a gente tem que tentar entender para além das palavras ou para além dos gestos, para além do silêncio, que eu acho que é isso que torna muito especial a convivência com as crianças. Uma vez era uma coisa que eu já tinha enfim, já vinha pensando sobre isso, né? Quando eu comecei a conviver com as crianças mesmo, e aí conversando, inclusive, com o nosso grande amigo Tião, aqui um salve para o Tião, uma conversa com ele, que eu recorria muito a ele para conversar sobre as questões da primeira infância, era outro mestre que passou e passa a estar na minha vida, e a gente conversando sobre... É muito curioso que a gente encare o grande especialista como uma pessoa que faz faculdade, que faz pós-graduação, que faz doutorado, que faz PhD, e aí ela é, então, especialista, sei lá o quê, sei lá o quê. E, convivendo com as crianças, eu entendi, na verdade, que, assim, a pessoa mais especialista é aquela pessoa que está lá concentrada na convivência com as crianças, porque é ali, com as crianças, né, nessa observação, nessa relação, nesse aprendizado de escutar mesmo o que elas estão querendo, o que elas precisam, como a gente pode estabelecer essa conexão e essa relação, que eu diria que é o inverso. Eu diria, na verdade, a gente colocou tanto poder para as pessoas especialistas PhD, que a gente inverteu a lógica para mim. A gente teria que estar olhando para essas pessoas que cuidam das crianças. Inclusive, um salve aqui para todas as educadoras da Cruzada que fazem
que fazem esse trabalho, que é um trabalho, para mim, dos mais especialistas no sentido de especial. Não é para mim PhD. Para mim, são as educadoras de primeira infância, sabe? Meio que uma grande bandeira que eu levanto, assim, que é com essas pessoas que a gente devia estar muito cuidando, ocupado e criando condições para elas realmente cuidarem das nossas crianças, sabe? Caramba, Fih, a gente precisava de 10 horas pela quantidade de temas que você está abrindo. Ai, Você amigo. falou dessas pessoas que têm esse trabalho sagrado, né, de estar com as crianças, de cuidar das crianças, de facilitar o desenvolvimento das crianças. Aí eu fico Sim. pensando num ambiente escolar tradicional, onde, querendo ou não, a gente, né, entra, por exemplo, eu como uma educadora, e vou falar educadora de propósito, né, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas que estão na educação infantil são mulheres, e aí tem Sim. uma série de significados disso, né? Além da grandeza do cuidado e da sabedoria de lidar. Por outro lado, né, se a gente olhar para o mundo tradicional, é uma pena que esse trabalho seja tão invisibilizado e desvalorizado, né? E aí, essas mulheres poderosíssimas entram concentradas, focadas nesse trabalho maravilhoso, mas estão dentro de uma estrutura escolar, muitas vezes, cheia de jogos de poder, de confrontos, de violência, de opressão, na relação, por exemplo, com o projeto pedagógico daquela escola, com conflitos com as suas coordenações pedagógicas, com o direcionamento da escola, e sequer, muitas vezes, elas não têm voz, né? É como você falou, elas não são valorizadas no trabalho mais rico que acontece ali, né? Muitas vezes são colocadas como pessoas que vão executar coisas que foram determinadas por um suposto especialista que está refletido no projeto pedagógico. Como é que a gente lida com isso e faz o diálogo acontecer? Pois é, você me abriu uma outra brecha, que eu acho que é um outro princípio assim que eu tenho, né? Enfim, com tudo que eu faço, para onde eu vou, né? Enfim, o modo como eu estou olhando, né? A vida, né? Mas sobretudo quando eu estou, né, no campo fazendo o meu trabalho, né? Mas eu acho que é um princípio que eu levo realmente para a vida. E eu acho que tem muito a ver com tudo isso que você contou, que eu concordo plenamente, né? Com todas essas invisibilizações, né? Sobretudo as mulheres que dão à luz, né? Que nos trouxeram para o mundo, que têm duplas jornadas de trabalho, né? Enfim, também invisibilizadas e não reconhecidas. Mas tem um aspecto fundamental, falando especificamente do campo da escola, né? E dos espaços de aprendizagem, que é esse outro princípio para mim muito caro, que é a sabedoria do local, né? Que é inclusive tem né? Enfim, eu trouxe, aprendi com essa figura, né? Emblemática e inspiradora da nossa história, que foi o Gandhi, que vou usar uma metáfora, né? Sabe aquela história de que a sementinha, quando a gente planta uma sementinha, né, na terra, a sementinha, né, ela contém ali toda já a inteligência, toda a força, tudo que ela precisa, né, a potência, até ela virar uma árvore gigante, né? Ou seja, uma sementinha pequenininha é capaz, né, quase uma loucura de pensar, mas ela é Já está aquela tudo semente, ali, né? já está tudo ali. Ela vai gerar, ela vai no final das contas se tornar aquela árvore gigante. E então, assim, aquela semente ela contém toda a informação que precisa, daquele início até né, enfim, até ali o fim dela, ou até o momento de plenitude, né, desse ser vivo, né? E eu acho que é a mesma coisa que acontece, infelizmente, nos espaços de aprendizagem, que é a gente ainda tem um modelo de educação que muitas vezes, como não abre, como não cria esses espaços de diálogo, como o diálogo não está no centro, né, de tudo que a gente faz, de modo assim enraigado, arraizado, literalmente, é, a gente interpreta, e aí isso vale tanto para as crianças como para as educadoras e para os adultos, né? A gente acha que a gente não está inteiro, inteira. Então, na verdade, tanto as educadoras, né, olhando para si, e os educadores, né, quanto o olhar, eventualmente, nosso para as crianças não estão completas,
elas estão precisando de alguma coisa, né? E aí o nosso modelo de educação estão precisando de conhecimento, estão precisando de coisas, e as educadoras estão achando que elas não têm o suficiente, que elas não são, enfim, eventualmente capazes, que elas não têm o que elas precisam, que elas estão sempre precisando de mais, que elas precisam, enfim, fazer 1000 cursos, 1000 coisas, que eu acho que, sim, a gente tem que sempre buscar, né, enfim, novas formas de olhar a vida, aprender coletivamente. Mas isso é um aspecto, Renato, que assim, essa sabedoria do local, ela nos dá a chance de entender que coletivamente é isso, né? Vou pegar de novo a história da planta, né? Uma flor, que é um pouco também da minha visão sobre educação, né? Uma flor, ela quer florescer, a flor quer florescer, né? Ela quer se desenvolver com todas as suas potencialidades. Só que uma flor, Renato, ela não pode florescer sozinha. Ela precisa do jardim inteiro. Então, na verdade, o jardim, e eu amo que seja jardim de infância, porque o jardim inteiro precisa florescer junto e junta para poder todas as flores florescerem. Só que, infelizmente, o nosso modelo de educação, ele não nos contou que a gente já está preparadinho e preparadinha. O que a gente precisa realmente é nos dar as mãos e continuar nos fazendo a pergunta, que eu acho que é a pergunta de ouro, do baú de ouro lá no final do arco-íris, que é como que a gente aprende, né, a viver. A gente tem que continuar se fazendo essa pergunta. Olha, eu vou pegar carona nessa tua imagem do Jardim da Vai. Infância, é porque o que a gente viu e sofreu, né? Eu sou um resultado disso, é que ao invés de ter um jardim de infância que permita o florescer das diferentes flores, né? Nos seus diferentes estágios e momentos, a gente tenta reproduzir uma monocultura em que tenha que sair todo mundo igualzinho e, inclusive, quem não está dentro de um determinado gabarito, de um determinado padrão, é excluído, né? E não é útil, né? Não serve para nada. Quando, na verdade, a gente está aqui para existir, né? E não para servir para alguma coisa. Nossa, e uma outra coisa, Fih, eu já falei isso algumas vezes para algumas pessoas, a origem das palavras, né? Desenvolver. Desenvolver é tirar o que envolve, não é colocar coisa, né, dentro. É simplesmente descascar, né? Tirar o que está envolvendo aquela semente para ela acontecer. E o nosso papel, ou o papel, né, das instituições de ensino, dos outros, né, é justamente ajudar a florescer, a acontecer, né? E não a intervir, como a gente tem mania, né? Perfeito, Renato, com certeza. Esse significado, né, de desenvolver, né, é muito especial por isso, né? Ele nos dá a pista, né, que a gente precisa para entender como que a gente realmente quer florescer e se desenvolver, não só individualmente, mas também coletivamente, né? E aí tem um outro aspecto também, que é uma outra coisa que eu, né, enfim, aí falando também especificamente sobre diálogo e como o diálogo realmente começou a me dá essa dimensão, né, da observação, né, que eu comecei a aprender, na verdade, observando como que as pessoas dialogam, como é que eu me posicionava nessa nova forma de dialogar com as crianças, né, crianças pequenas, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, crianças muito pequenininhas, que é essa camada, que aí eu acho que traz um pouco esses dois princípios anteriores que eu mencionei, né, tanto da não sabência, né, da ignorância, quanto da inteligência, né, ou da sabedoria, né, do local ali, cada um tem uma sabedoria que a gente só precisa ajudar a se manifestar, que é assim, de modo prático, o que o diálogo começou a me ensinar, né? Que todos esses gestos, expressões humanas, seja pelo silêncio, seja pelas palavras, seja pela forma como a pessoa, né, se coloca ou gesticula, eu comecei a entender que por trás disso tinha alguma coisa de importante, né? Então eu estava sempre preocupado em tentar entender o que tem por trás, o que isso quer dizer, né? O que por trás desse gesto, por trás desse silêncio, o que isso me mostra, né? O que por trás dessa escolha de estar de um determinado modo, qual é o significado que tem por trás? E isso me levou primeiro para uma dimensão, né, assim, de começar a entender que
seria fundamental que para tudo essa pergunta tivesse sempre, né, aqui por trás da minha orelhinha aqui, né, sempre estava ali viva. E eu comecei a entender que tinha uma dimensão muito especial de começar a perguntar e não achar que eu sei alguma coisa só porque o que eu estou vendo parece ser o que eu sei. Colocando em outras palavras, ou seja, eu comecei, na verdade, a entender que eu precisava realmente não só continuar com essa pergunta viva, mas também perguntar para as pessoas ou para as crianças, eventualmente, o que ela estava precisando, o que aquilo queria dizer. Claro que uma criança pequena, eventualmente, essa pergunta não funciona, mas observando assim, meticulosamente, as perguntas, elas começam a surgir. Com as crianças, eu comecei a perceber que, assim, quando eu começava a observar elas de maneira muito especial, sabe aquela coisa quando você olha duas plantas diferentes e você vê que aquela planta ela tem uma coisinha que é assim, um risco que é assado, e ela tem uma coisa que é meio torta. Tudo aquilo ali é uma qualidade de diferença específica daquele ser. Com a criança é a mesma coisa. Cada criança, como você disse, é diferente. Então, ela tem um modo específico de se comunicar. Então, essa precisão assim de começar a decodificar essa diferença de cada uma começou a me colocar num lugar bom, cada pessoa e cada ser humano, né, cada ser vivo tem um modo específico de se expressar. O que eu preciso fazer é decodificar essa gramática do significado que está ali por trás. E isso me colocou num grande desafio, também numa grande alegria, que é quanto mais você observa, mais você tem curiosidade. Então você fica meio que... Você começa a se apaixonar pelaquilo, sabe? Você começa a perceber coisas muito minuciosas e que te traz uma dimensão de possibilidade, de vínculo, de conexão, que eventualmente você pode perder na dinâmica do dia a dia se você achar que ela fez assim com o braço, jogou para o lado, então você já interpretou que ela queria dizer que queria um copo de água, por exemplo. Uhum. Mas toda uma dimensão ali de cuidado, de tentar, sabe, assim, pescar essa fragrância, sabe? Uhum. Uau! E essa observação, Fih, como você fala, né? Aprender as linguagens, né? As diferentes linguagens, e aqui estão até colocando, né? Os detalhes, né? Sim. E, na verdade, nas nuances e nos detalhes que talvez estejam as grandes expressões, né? E como é que a gente consegue identificar o que o outro quer comunicar? O que é preciso? Então, vamos lá. E a gente entra também num outro campo que eu acho que é um grande desafio mesmo para nós humanos, sobretudo nesse momento, né, de urgência e de crise, né, assim, generalizada, né? Hoje a gente fala-se muito, né, sobre empatia, né, sobre essa palavra que está muito em voga e ainda bem, né, que enfim, temos falado cada vez mais sobre isso. E eu acho que essa experiência, que é a empatia, começou a me trazer uma espécie de capacidade de começar a alcançar esse lugar que eu entendo que você tá me convidando a refletir, né? Ou seja, a empatia, essa expressão, né? Ou seja, essa sensação, esse sentimento complexíssimo, começou a me dar um chão para justamente conseguir criar esse espaço de intimidade e de curiosidade de como que eu então entendo o que essa outra pessoa está dizendo, falando, querendo, buscando. E aí eu vou te dar um pouco, assim, algumas coisas que eu acho que eu já descobri, assim, pelo menos para mim, eu não tenho nenhuma intenção de esgotar, né? Imagina, um entendimento sobre empatia, mas algumas coisas que eu fui descobrindo, assim, no meio do caminho, né? Enfim, conversando, pesquisando, observando. E assim, eu escuto muito as pessoas falarem sobre empatia no lugar de esse jargão que calçar o sapato do outro, sabe? E eu acho que eventualmente isso é um primeiro passo, sabe? Mas a minha visão sobre empatia, ela é um pouco mais, assim, digamos, sei lá, acho que um pouco mais profunda, assim, que primeiro que eu acho que não é possível você calçar o sapato do outro, né? Assim, porque só o outro sabe o que é calçar o sapato dele. Eu não tenho como saber como é que é essa experiência. Eu acho que isso é um primeiro dado, assim, para mim, de realidade, né?
Então, tem algo sobre a experiência da empatia que é assumindo que você não tem como saber o que o outro está experimentando, o que a gente pode é uma certa qualidade de presença e de escuta, né, atenta, né, e você falou, né, você trouxe palavras importantes, né, compassivo, né, enfim, atento, amorosa, enfim, a gente pode qualificar de várias formas, mas é uma qualidade de realmente estar ali com aquela pessoa, com aquelas pessoas, numa certa presença ali, numa certa um estar junto e querer junto com ela, eventualmente deixar emergir o que precisa emergir. Porque, eventualmente, Renato, ela também não sabe o que ela está... Veja bem, o nosso corpo é essa coisa rica, infinita, que é tão complexa e, ao mesmo tempo, tão perfeita, que é uma interpelação de sentimento, pensamento, né? Enfim, órgãos que funcionam ao mesmo tempo. Então, assim, é um corpo tão complexo que, muitas vezes, a pessoa não sabe também o que ela está sentindo, experimentando, pensando. Então, a empatia, para mim, ela é uma grande, assim, um grande superpoder nosso, humano, de realmente estar ali com aquela pessoa, com aquelas pessoas, e apoiar essa pessoa, ou essas pessoas, ou essa criança, para deixar emergir o que está ali, na verdade, pulsando, o que está vivo, e deixar emergir. E você fica ali, e você está ali Fantástico. com ela, numa presença, num cuidado. Escutando com muita... Lembra que eu falei da coisa de estar prestando atenção nos detalhes da Verdade. flor, da planta? Você está ali nesse cuidado, nessa observação, nesse apoio para que ela possa se expressar do jeito que ela precisa. Nossa, E, caramba, Fia. Hoje eu estou entendendo a empatia de uma outra forma, sem dúvida. Obrigado. Essa coisa, né, que simplista, né, de se colocar no lugar do outro, e definitivamente, primeiro que a gente não pode ter essa pretensão, né, mas o que a gente pode é se conectar com o outro e demonstrar um interesse sincero pelo outro, de dizer o seguinte: olha, eu estou junto com você nessa jornada, não sei onde isso vai dar, mas eu estou contigo, estou te acolhendo, né? Eu tenho confiança em você, você pode, né, ter coragem de ser você, né, de se desnudar. Estou sim, aqui sim. e vamos junto, né? Não tem a resposta. Aliás, não precisa ter a resposta, né? A resposta é do outro. E se ele quiser, quem sabe, né, seja melhor ele conviver com a pergunta por mais tempo, né? Fantástico, fantástico. Renato, sem dúvida. Você falou duas coisas importantes assim, para mim que são muito valiosas, assim, que uma, com certeza, eu acho que tem uma outra força quando você acompanha, né, e a pessoa se expressa, né, do jeito que ela precisa e começa a ter uma compreensão, né, a partir do que ela precisa e do que precisa emergir. Eu acho que tem uma força, porque o que eu venho experimentando e venho vivendo é que muitas vezes, na grande maioria das vezes, as respostas vêm. Isso é um aspecto interessante, né? Assim, ela vai desbloqueando eventualmente aqueles empecilhos, né? Aqueles obstáculos, e eventualmente ela mesma encontra as próprias respostas, as próprias ações para caminhar na direção do que ela quer fazer. Isso é uma coisa, para mim, assim, muito interessante, mágica mesmo, dessa presença, dessa escuta. O outro aspecto é que é isso, que eu acho que é muito assim valioso, né? Que vem lá daquilo do início que eu compartilhei, né? Que é a gente está tão acostumado a ficar no lugar da certeza e da segurança de achar, do suposto saber, que não saber, ou seja, sustentar perguntas, uma qualidade que a gente ganha como ser humano que traz muitos benefícios. E aí, assim, especificamente, assim, né, pais, mães e educadores e educadoras, assim, tem uma força você sustentar certas perguntas e assumir que você não sabe agora, que vai te dar uma outra qualidade de aprendizado. Vai te dar, Ahul! não é? Caramba! Vai te reposicionar numa outra força, sabe? Eu acho que tem muito mais chance de você sair dali realmente com aprendizados genuínos, não Exato. só sobre essa relação, né, mas sobre você, quando você realmente sustenta perguntas, né? E isso para mim Fantástico. é uma coisa que eu
admiro e gosto de contar, né? Que é uma coisa que me sustenta muito, né? Dizer, e eu sustento perguntas que são perguntas assim muito caras e valiosas e é uma tarefa, assim, é uma tarefa árdua, é uma tarefa muitas vezes dolorosa, mas é uma tarefa que a gente precisa assumir, sabe? Fantástico. Até porque tem esse pulsão, né? Pelo menos no meu caso, né? Muito tempo nessa mentalidade, né? Da dominação, de me Sim. calar e dar o espaço o espaço e o tempo do outro, né? E É. simplesmente estar ali para facilitar. Ai, Fia, falta pouquinho tempo. Eu vem uma outra coisa, e justamente, né, porque mais uma vez, né, eu particularmente, mas eu acho que muitos de nós temos esse modelo mental maniqueísta, né? E aí, onde entra, porque isso eu acho que é mais do que necessário quando a gente está num ambiente. Aliás, né, a vida é diversa, né? Não é num ambiente de diversidade. A Sim, vida é diversa. E se a sim. vida é diversa, ela pressupõe lidar com a diferença, e lidar com a diferença deveria ser muito natural a gente lidar com o conflito, né? E nessa de não violência, eu acho que tem muita gente que evita o conflito. Ai, Como é perfeito. que é isso, hein, Fia? Ótimo. Ótima, ótima pergunta. Não podíamos sair daqui sem tocar nessa questão. Assim, realmente, eu escuto às vezes, né? Agora, Fia, Ah, não posso deixar de expressar aqui uma colaboração do Kill Codes aham. sobre o tema anterior, porque é maravilhosa. Suspender as interpretações e ficar curioso para descobrir, se fascinar com o que pode vir. E não ficar Aqui, com medo, né? Desculpa eu sim. me meter nessa Não, contribuição imagina. do Kill. Imagina aqui o meu amigo que está lá na Inglaterra. Um beijinho, amigo. Pois é, assim, essa é enfim, essa fala, né, isso que escreveu tem muito a ver com a sua pergunta, né, que é a gente vem de uma cultura, né, essa cultura que infelizmente o padrão é a opressão, né, uma cultura de dominação. A gente vem de uma cultura que se habituou, tem se habituado, né, a nos dizer e nos contar que o padrão realmente o conflito é um problema, temos que fugir do conflito, não queremos, né, enfim, discutir, né, tem essa coisa da DR, né, discutir relacionamento, que é um problema, todo mundo quer fugir, né, enfim, é um saco. E na verdade, o que a gente vem entendendo, né, eu acho que o que eu venho mais entendendo, sobretudo lidando de maneira assim sistemática e observando, né, como se dão os conflitos e por que eles acontecem com relação ao diálogo, né, a gente começa a entender, na verdade, que o conflito ele é uma grande chance, uma grande porta para a gente justamente não só aprender alguma coisa que a gente não sabia sobre a gente mesmo, e que é um grande desafio, né, que retoma a história do estar vazio, né, porque se a gente está completo, realmente não tem aprendizado nenhum. Agora, se você está vazio, né, se você está se colocando num lugar de aprendizado, você não vai sair o mesmo do conflito. Né? Então, você entende que estar em conflito é, de novo, estar se reorientando, né? A coisa da desorientação, né? Estar em conflito é estar em crise, é estar desorientado mesmo, é estar confuso. Isso são sinais importantes de que tem coisas que não estão funcionando mais e a gente precisa aprender a lidar com esse estágio, né? Com esse momento de desconforto que é estar em conflito. E aí eu escuto muitas vezes, né? Falando sobre comunicação não violenta ou falando sobre não violência, né, sobre os princípios da não violência, né, essa aspecto, né, da não, como está em negação, né, a não violência, como se a não violência fosse algo passivo, né, como se ela, Exato. né, ela convidasse a uma coisa, a um lugar de você só, né, ficar recebendo, né? Eu já escuto muito isso também sobre em relação a esse lugar da empatia, que é como se você ficasse o tempo inteiro ali tentando entender, tentando escutar e só fosse isso, né? Tivesse uma camada ali muito de passividade. E assim, para mim é ao contrário, assim. Para mim tem uma tanto a não violência, né? O que ela quer dizer, assim, o significado por trás. Lembra que eu falei que eu tô sempre em busca do que tem por trás, qual o significado por trás. Então, para mim, o que tem por trás, né, de não violência que tem por trás do conflito, para mim tem uma dinâmica de uma força, que é essa força, né, eu acho que é uma
qualidade mesmo humana, nossa, inata, de querer continuar juntos e juntas. A gente não quer se separar. Não é verdade. Disseram pra gente, nos contaram que Caramba. isso é uma verdade mentira, é falaciosa. Isso só tem causado tragédia O na, que a na gente nossa. está vendo, né? Olha o que a gente está vendo. Então, assim, a verdade é que a gente não quer se separar, a gente quer continuar juntos e juntas, mas para isso Caramba. precisamos continuar levantando as perguntas. Precisamos continuar nos perguntando como é que é conviver juntos e juntas, né? Enfim, como que então a gente pode deslocar de uma compreensão de conflito que é problema para uma dimensão de conflito que é aprendizado, que eventualmente vai ser dolorido, sim, mas como é que a gente aprende, né? Na dor, né? O que a dor quer nos dizer? Que a dor, sentir dor é uma expressão humana, né? Não tem como não sentir dor, né? Assim como a alegria. Imagina, o que seria da alegria e da felicidade se a gente não sentisse dor, né? Não tem como. Caramba. Mais uma, né? E como tudo está, assim, como tudo foi muito bem estruturado, né? Como você colocou agora, assim, até assusta, né? Porque a gente está num modelo de existência em que a Uhum. gente nasce assim, né? Olha, tem você e tem os outros, né? É, E os outros, eles vão ter alguma utilidade ou vão ser seus inimigos com os quais você vai ter que competir. E, é. inclusive, nos espaços de aprendizagem, desde pequenininho, né? Isso está mudando aos poucos. A gente Aham. aprende a tirar a melhor nota, né? Alguém tem que deixar de ter acesso para você ser o vencedor, né? Ao vencedor, as batatas. E é o que você falou, a gente acreditou nisso. Ainda bem que hoje já tem, inclusive, cientistas, né, dizendo, olha, na natureza não é só darwinismo, né? Não é só, sabe, o mundo da competição. A gente vê muitos modelos bem-sucedidos, né, de biomas em que as espécies colaboram, né? Umas com as Perfeito, outras. Tem uma simbiose, né? E a perfeito. gente podia simplesmente se amar, né? Renato, com certeza, assim, se eu pudesse, enfim, sei que tá chegando também, já não vai dar quase 8 horas, eu acho que é muito desequilibrado, né, na verdade, assim, porque é, a competição não é um problema, né, tem muito aprendizado na forma como a gente experimenta competir, né, ver as crianças, os adultos, né, competindo, mas é muito desequilibrado, né, enfim, a gente é isso, crescemos numa cultura que passou, né, enfim, passou batido que colaborar é fundamental e mais, né, assim, a gente quer colaborar, que é isso que você disse, a gente quer amar, a gente quer se amar, a gente quer colaborar para outras pessoas florescerem, se realizarem como seres humanos, realizarem suas potencialidades. Isso é amor, né? Só que a competição, né, e essa hierarquia do poder, infelizmente, muitas vezes tomou a gente continua dando rasteira. Mas a gente está aqui para isso, né? Para virar esse jogo, porque o que está em jogo é a nossa saúde, né? Enfim, a saúde comunitária, a saúde do planeta. Né? Então, estamos num momento muito propício, né? Para estar falando sobre essas coisas. Né? Fantástico. Fih, temos 1 minuto para acabar e é lógico que eu vou deixar esse 1 minuto para você. Eu só vou dizer gratidão, beijo e você fecha a live para gente. Ai, amigo, eu que queria agradecer assim muito de estar fazendo parte, né, nesse momento, nesse ano, né, de muitos desafios. Tá fazendo parte dessa comunidade da Cruzada, tá convivendo, né, com vocês. Eu acho que eu queria terminar, talvez, então, dando um salve assim especial para todas essas, né, mulheres da Rede Cruzada que fazem esse trabalho lindo e inspirador e assim, queria dizer que eu aprendo muito com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai continuar, né, enfim, descobrindo como que a gente resgata essa força e essa potência que já existe, né? Enfim, que já está, que é nossa, e como que essa força e essa potência pode estar a serviço dessa função, de novo, muito especial, que é estar a serviço das crianças, né? Da comunidade das crianças. Vou dar uma de Jô Soares, vai acabar.